As palavras que saem da nossa boca têm o poder de construir ou destruir a alma dos nossos filhos. Talvez nunca tenham te dito assim, mas há frases que, uma vez pronunciadas, nunca podem ser retiradas completamente. São como pequenas feridas que ficam no coração dos nossos pequenos e que, com o tempo, se transformam em muros invisíveis que nos separam deles. Alguma vez você já sentiu que, apesar de dar tudo pelos seus filhos, eles parecem cada vez mais distantes? Já se perguntou por que aquela criança que antes corria para os seus braços agora mal levanta o olhar do celular quando você fala com ela? Ou por que aquele "te amo" que antes você ouvia todos os dias agora só aparece em datas especiais, quase como uma obrigação? O problema não são os seus filhos, nunca foram. O problema está numa dinâmica familiar que criamos sem perceber, muitas vezes por excesso de amor, por medo de perdê-los ou por repetir padrões que nós mesmos vivemos na nossa infância. Hoje quero compartilhar com você uma sabedoria que tem mais de 2000 anos, mas que continua sendo tão válida quanto no primeiro dia. A sabedoria de Confúcio, esse grande mestre que entendeu como poucos a importância do respeito, da harmonia familiar e do equilíbrio nas relações. Uma sabedoria que, aplicada aos nossos lares modernos, pode transformar completamente a relação com os nossos filhos. E se você está sofrendo em silêncio porque sente que seu filho já não te respeita, ou porque dói vê-lo tomar decisões que você sabe que vão machucá-lo, ou simplesmente porque já não sente aquela conexão especial que vocês tinham antes, quero que saiba que você não está sozinho. E, mais importante ainda, que há esperança. Porque quando entendermos quais coisas nunca devemos dizer a um filho, estaremos dando o primeiro passo para recuperar esse vínculo sagrado que talvez achemos perdido para sempre. Se esta mensagem ressoa no seu coração, te convido a dar like neste vídeo e a se inscrever no canal. Não só nos ajudará a continuar criando conteúdo como este, mas pode ser o primeiro passo para recuperar a paz e o respeito dentro do seu lar. Mas não quero que isso fique só em palavras. Agora, quero te mostrar como tudo isso se vê na vida real, através da história de uma mãe brasileira, como tantas outras, que deu tudo pelos seus filhos e ainda assim sentia que eles estavam se esquecendo dela. Porque quando você entende como aplicar essa sabedoria no seu lar, tudo muda. Carmen acordou com o som familiar das tapiocas na frigideira. Da cozinha, sua mãe, Dona Maria, preparava o café da manhã como tinha feito durante os últimos 60 anos. O aroma do café passado na hora e do pão francês quentinho enchia a pequena casa em Minas Gerais, onde Carmen tinha crescido, e onde agora, aos 45 anos, tinha voltado a se refugiar depois que os filhos deixaram o ninho. "De novo pensando nos meninos?" perguntou Dona Maria, sem se virar, com aquela intuição que só as mães têm. Carmen suspirou, enquanto se sentava na mesa de madeira desgastada, que tinha sido testemunha de tantas refeições familiares. "Mateus não liga há 3 semanas, mãe. E Sofia? Sofia mandou uma mensagem dizendo que não vai vir para o meu aniversário porque tem uma festa com os amigos da faculdade. Você sabe quantas festas eu deixei de ir para ficar com eles? Quantas noites sem dormir, quantos sacrifícios." Dona Maria serviu o café em silêncio, com aquela calma que só os anos dão, e se sentou na frente da filha. "E você falou isso para eles assim, com esse tom de cobrança na voz?" Carmen baixou o olhar. "Claro que sim. Eles merecem saber tudo o que fiz por eles." Dona Maria tomou um gole do seu café e olhou pela janela para as montanhas que cercavam a cidade. O sol mal começava a iluminá-las. "Quando você era criança, lembra o que sua avó dizia sobre as palavras e a água?" Carmen sorriu levemente. Sua avó, Dona Conceição, tinha sido uma mulher de poucas palavras, mas as que dizia pareciam gravadas na pedra. "As palavras, como a água, uma vez derramadas, não podem ser recolhidas", recitou Carmen. "Exato", assentiu Dona Maria.
Sua avó nunca estudou Confúcio, mas os ensinamentos dela eram muito parecidos. Confúcio dizia que antes de falar, devemos nos perguntar: é verdade? É necessário? É gentil? Carmen olhou para a mãe com curiosidade. Nunca a tinha ouvido falar de Confúcio. E o que isso tem a ver com Mateus e Sofia? Tudo, filha, respondeu Dona Maria com um sorriso sereno. A primeira coisa que nunca devemos dizer a um filho é que ele nos deve algo por tê-lo criado. O amor verdadeiro não faz contas. Carmen sentiu como se a mãe acabasse de ler sua mente. Quantas vezes, em ligações e mensagens, tinha lembrado aos filhos tudo o que tinha sacrificado por eles. Larguei minha carreira por vocês. Nunca pude viajar por estar cuidando de vocês. Fiquei num casamento infeliz para dar estabilidade a vocês. Frases que achava justas, mas que agora, sob a luz dourada do amanhecer mineiro, começavam a pesar na consciência. Mas é verdade, mãe. Sim, larguei minha carreira. Sim, fiquei naquele casamento mais tempo do que devia. E foram suas decisões, Carmen. Decisões de amor, sim. Mas suas, no final das contas. Os filhos nunca pediram para nascer. Nunca assinaram um contrato onde se comprometiam a nos pagar cada sacrifício. Se você fez por amor, cobre na mesma moeda, e o amor não pede faturas. Carmen sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Lembrou da última conversa com Mateus, quando reclamou que ele não tinha ligado em 2 semanas, lembrando-o de que ela nunca tinha deixado de ligar para Dona Maria, nem mesmo quando morou um tempo em São Paulo. Então está dizendo que nunca devo lembrar os meus sacrifícios. Não como uma arma, não como uma dívida que devem pagar, respondeu Dona Maria, enquanto servia uma tapioca recém-feita. Confúcio ensinava que a família é como um pequeno estado. Se você governa com cobranças, obtém obediência por medo ou culpa. Se governa com exemplo silencioso e respeito, obtém lealdade verdadeira. Carmen deu uma mordida na tapioca com queijo que a mãe tinha preparado, exatamente como ela gostava desde criança. Nunca tinha precisado pedir. Dona Maria simplesmente sabia. E nunca, nenhuma vez sequer em todos esses anos, tinha jogado na cara o tempo que passava cozinhando para ela. A segunda coisa que nunca devemos dizer a um filho, continuou Dona Maria, como se pudesse ler o fio de pensamentos de Carmen, é compará-lo com outros. Olha sua prima, ela sim me liga todos os dias. Seu irmão nunca me fala assim. Cada ser humano é um universo único. E quando os comparamos, estamos roubando a individualidade deles. Carmen sentiu como se a mãe acabasse de lhe dar um tapa na cara. Há apenas 1 mês, numa videochamada com Sofia, tinha dito exatamente isso. Seu irmão pelo menos me manda fotos de vez em quando. Você nem isso. O rosto de Sofia tinha se transformado e a ligação terminou pouco depois, com desculpas sobre trabalhos pendentes. A terceira coisa, continuou Dona Maria, enquanto aproximava o açúcar para o café, é ameaçar retirar o nosso amor. Se continuar assim, não vou mais te amar. Você vai me matar de desgosto. O amor de uma mãe deve ser o único lugar no mundo onde os nossos filhos saibam que, aconteça o que acontecer, sempre terão refúgio. Carmen lembrou de uma discussão com Mateus, quando ele decidiu largar o curso de direito que ela tinha sonhado para ele. Você vai me matar de decepção, tinha dito. Depois de tudo que fiz para você poder estudar, é assim que me paga. As palavras agora tinham um gosto amargo. Confúcio dizia que a virtude nunca está sozinha, sempre tem vizinhos, continuou Dona Maria. Quando um filho sente que o amor da mãe é condicional, busca esse amor incondicional em outros lugares, e nem sempre são os melhores lugares.
Carmen pensou em Mateus e seus novos amigos, em como parecia valorizar mais a opinião deles do que a dela, em como Sofia buscava a aprovação dos professores e amigos, enquanto as conquistas em casa pareciam passar despercebidas ou serem insuficientes. A quarta coisa que nunca devemos dizer a um filho é que os sonhos dele são impossíveis ou bobos. Isso não vai te dar de comer. Melhor procurar algo mais seguro. Isso é para gente com mais talento que você. Quando fazemos isso, não só matamos os sonhos deles, mas ensinamos a não confiar na própria voz interior. Carmen sentiu um nó na garganta. Mateus tinha largado direito para estudar música, sua verdadeira paixão, e ela, em vez de apoiá-lo, tinha dito todas essas frases palavra por palavra. Confúcio acreditava que cada pessoa tem um propósito único e que a maior felicidade vem de descobrir e viver esse propósito, continuou Dona Maria enquanto começava a recolher os pratos. Quando dizemos a um filho que os sonhos dele não valem, estamos roubando o propósito dele e, com isso, a felicidade mais profunda. O sol já iluminava completamente a cozinha. Carmen ajudou a mãe a lavar a louça num silêncio que não era desconfortável, mas reflexivo. Pensava em todas as vezes que, achando que estava protegendo os filhos, tinha, na verdade, projetado os próprios medos e frustrações sobre eles. "E qual é a quinta coisa, mãe?" perguntou finalmente enquanto secava o último prato. Dona Maria sorriu. "A quinta coisa que nunca devemos dizer a um filho é: eu na sua idade nunca, ou no meu tempo as coisas eram diferentes." Cada geração enfrenta seus próprios desafios, seus próprios monstros. Quando invalidamos a realidade deles comparando com a nossa, criamos um abismo de incompreensão. Carmen assentiu devagar. Quantas vezes tinha usado essas frases, especialmente com Sofia, quando ela reclamava do estresse da faculdade. Eu, na sua idade, já trabalhava e estudava e nunca reclamava tanto. E a sexta coisa, continuou Dona Maria, enquanto secava as mãos no avental bordado, talvez a mais importante é dizer: você já deveria saber isso. Confúcio acreditava que o aprendizado é um processo de toda a vida. Quando esperamos que os nossos filhos nasçam sabendo ou que aprendam algo na primeira tentativa, roubamos deles a alegria de descobrir por si mesmos, de cometer erros e crescer através deles. Carmen lembrou de todas as vezes que tinha perdido a paciência com tarefas escolares, com habilidades que para ela eram óbvias, mas que para os filhos eram novas e desafiadoras. Já te expliquei 1000 vezes. É que você não entende. Todos os seus colegas já sabem fazer isso. Sabe o que é curioso, mãe? Disse Carmen enquanto se sentava novamente. Nunca te ouvi dizer nenhuma dessas coisas para mim. Dona Maria sorriu e pegou as mãos da filha entre as suas, ásperas pelo trabalho, mas infinitamente suaves no toque. Porque a minha mãe, sua avó, me ensinou o que ela chamava de as palavras que quebram corações. E eu jurei que nunca ia usá-las com você. Nem sempre consegui. Ninguém é perfeito. Mas cada vez que errava, pedia desculpas e tentava de novo. Isso também faz parte dos ensinamentos de Confúcio. Reconhecer humildemente nossos erros e trabalhar constantemente para ser melhores. Carmen sentiu que algo se quebrava dentro dela, mas não de forma dolorosa, e sim como quando se rompe uma represa e a água finalmente flui livre. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto. "E o que faço agora, mãe? Como reparo todo o estrago que causei?" "Com paciência e constância, como se reparam todas as coisas importantes", respondeu Dona Maria. Confúcio dizia que até mesmo a viagem mais longa começa com um único passo. Seu primeiro passo pode ser uma ligação, não para cobrar, mas para escutar. Ou talvez uma carta, onde, em vez de enumerar seus sacrifícios, você conte o quanto admira as pessoas em que eles se tornaram. Carmen ficou em silêncio pensando em como seria essa ligação,
Essa carta, em quantas coisas admirava nos filhos e nunca tinha dito, ocupada como estava em apontar o que, segundo ela, faziam errado ou podiam melhorar. Mas não se engane, acrescentou Dona Maria com uma seriedade repentina. Isso não significa que deve se transformar num capacho onde os filhos limpam os pés. O respeito é mútuo ou não é respeito. Confúcio também ensinava sobre a importância de limites claros e do exemplo consistente. Não se trata de parar de guiar seus filhos, mas de mudar a forma como faz isso. Carmen assentiu devagar, compreendendo a profundidade do que a mãe estava ensinando. Não era só sobre evitar certas frases, mas sobre transformar por completo a maneira como via seu papel. Não como dona dos filhos, mas como guia temporária. Não como chefe deles, mas como a professora mais importante. Já entendo por que Mateus e Sofia sempre falam de você com tanto carinho, disse Carmen, com um sorriso triste. Nunca fez eles se sentirem como se te devessem algo pelo seu amor. Dona Maria deu de ombros com modéstia genuína. Só fiz o melhor que pude com o que sabia em cada momento, como você, como todas as mães desde o começo dos tempos. A diferença está em estar disposta a aprender e mudar quando vemos que algo não está funcionando. E acha que não é tarde demais para mim? Mateus já tem 26, Sofia 23, não são mais crianças que posso moldar. Nunca é tarde demais para o amor verdadeiro, respondeu Dona Maria com convicção. Confúcio dizia que a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos, e a segunda melhor época é agora mesmo. Carmen sorriu diante da sabedoria simples, mas profunda. Se levantou e abraçou a mãe com força, sentindo naquele abraço todo o amor incondicional que sempre tinha recebido dela e que agora entendia que deveria dar aos próprios filhos. Se estas palavras te tocaram o coração, se você também já sentiu essa dor silenciosa da distância com os filhos, te convido a se inscrever agora mesmo no nosso canal. Não só nos ajudará a continuar criando conteúdo como este, mas pode ser o primeiro passo para recuperar a conexão profunda que você tanto deseja com os seus filhos. E o mais importante ainda está por vir, porque o que vem agora pode transformar não só sua relação com os filhos, mas a forma como você se vê como pai ou mãe. Naquela mesma tarde, Carmen se sentou no pequeno quintal dos fundos da casa, embaixo da velha mangueira, que tinha sido testemunha de tantos momentos familiares. O sol se filtrava entre as folhas, criando padrões dourados no chão de terra batida. Com o celular na mão, respirou fundo antes de discar o número de Mateus. 3 toques. 4. Quando estava prestes a desligar, ouviu a voz dele. Mãe, que foi? A preocupação na voz era evidente. As ligações de Carmen tinham se tornado sinônimo de problemas ou cobranças. Não, filho, não aconteceu nada de ruim, respondeu ela, surpresa com o quanto era difícil falar sem o tom habitual de cobrança. Só queria ouvir sua voz. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Carmen podia escutar ao fundo os sons de um violão sendo afinado. Está compondo? Perguntou genuinamente interessada. Outro silêncio, desta vez de surpresa. Estamos preparando uma música nova com a banda. É diferente do que vínhamos fazendo. Carmen fechou os olhos e lembrou das palavras da mãe. A quarta coisa que nunca devemos dizer a um filho é que os sonhos dele são impossíveis ou bobos. Gostaria de ouvir algum dia, disse com sinceridade. A surpresa de Mateus quase podia ser sentida através do telefone. Sério? Pensei que odiava essa música. Não odeio, filho. Só tinha medo. Medo que você sofresse, que passasse fome, que a vida te machucasse demais. Carmen fez uma pausa, sentindo como as palavras que tinha contido por tanto tempo lutavam para sair. Mas agora entendo que estava projetando os meus próprios medos em você.
e isso não foi justo. Do outro lado da linha, Mateus ficou em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz soava diferente, como se algo tivesse se afrouxado dentro dele. Sabe, temos um show na próxima semana no Cine Joia. Não é nada grandioso, mas eu adoraria que você fosse. Eu adoraria ir. Carmen o interrompeu antes que ele pudesse se retratar. Se você me quiser lá, claro. De verdade? A incredulidade na voz doía em Carmen, mas ela entendia perfeitamente por que estava ali. Claro que sim. Estou orgulhosa de você, Mateus, de verdade. As palavras saíram com dificuldade, não porque não fossem verdadeiras, mas porque estavam enferrujadas pela falta de uso. Carmen se deu conta de que não lembrava da última vez que tinha dito ao filho que estava orgulhosa dele, sem acrescentar um mais depois. Obrigado, mãe, disse Mateus com uma voz que Carmen reconheceu imediatamente. Estava segurando as lágrimas, igual a quando era criança, e tentava se fazer de forte. Vou te mandar o endereço pelo WhatsApp. Vou guardar um lugar na primeira fila para você. Quando terminou a ligação, Carmen olhou o telefone como se fosse um objeto mágico. Não podia acreditar como tinha sido fácil e, ao mesmo tempo, difícil. Fácil, porque as palavras de reconhecimento e apoio fluíam naturalmente quando deixava de lado o ego e as expectativas. Difícil, porque significava reconhecer que tinha estado errada durante tanto tempo. Dona Maria saiu para o quintal com 2 xícaras de chá de canela, o favorito de Carmen desde criança. Se sentou ao lado dela no velho banco de madeira. Como foi? Carmen sorriu com lágrimas nos olhos. Me convidou para o show e parecia feliz de eu querer ir. Dona Maria assentiu, satisfeita. Viu? A mudança começa com pequenos passos. Como dizia Confúcio, o homem superior faz da justiça a substância e do ritual o uso dela. Se a põe em prática com modéstia e a cumpre com sinceridade, o mundo está às suas ordens. Carmen olhou para a mãe com curiosidade. Nunca tinha te ouvido falar tanto de Confúcio antes. Dona Maria sorriu enquanto assoprava o chá. Seu pai, que descanse em paz, tinha um livro velho sobre filosofia oriental. Líamos juntos à noite depois que vocês dormiam. Esses ensinamentos me ajudaram muito quando ele se foi e tive que criá-los sozinha. Carmen sentiu uma onda de admiração pela mãe. Nunca a tinha ouvido se queixar das dificuldades que enfrentou como mãe solteira. Nunca tinha jogado na cara deles os sacrifícios que fez por eles. Mas falta o mais difícil, suspirou Carmen. Sofia, ela sempre foi mais complicada. Complicada ou simplesmente mais parecida com você? Perguntou Dona Maria, com um sorriso sábio. Vocês duas são como espelhos uma da outra, por isso se chocam tanto. Desde que Carmen refletiu sobre essas palavras enquanto contemplava os últimos raios de sol entre as folhas da mangueira. Era verdade. Sofia tinha o mesmo temperamento forte dela, a mesma determinação, a mesma sensibilidade escondida sob uma camada de aparente dureza. Confúcio ensinava que nossos filhos não são extensões de nós, mas seres únicos com seu próprio caminho, continuou Dona Maria. Quando vemos neles nossos próprios traços, especialmente os que não gostamos em nós mesmas, tendemos a ser mais duras, mais críticas. Carmen assentiu, lembrando de todas as vezes que tinha criticado Sofia por ser teimosa ou sensível demais. Exatamente as mesmas críticas que ela tinha recebido na juventude. O que me sugere que faça com ela? As palavras escritas às vezes chegam onde as faladas não conseguem, respondeu Dona Maria. Uma mensagem, uma carta, algo onde possa se expressar sem a carga emocional que vem de se verem cara a cara ou se escutarem em tempo real. Naquela noite, depois do jantar, Carmen se sentou na pequena mesa do quarto de hóspedes com um caderno que tinha comprado na papelaria local.
Não uma mensagem de texto, não um e-mail, uma carta de verdade, escrita à mão, como as que costumava escrever quando era jovem. Querida Sofia, começou, e as palavras fluíram como água de nascente. Escreveu sobre o quanto estava orgulhosa da mulher em que ela tinha se tornado, da independência dela, da coragem para seguir o próprio caminho. Pediu desculpas pelas vezes que tinha feito ela se sentir como se o amor fosse condicional, pelas comparações injustas, por não ter sabido escutar os sonhos dela sem julgá-los. Não estou escrevendo para pedir que venha ao meu aniversário, escreveu no final. Estou escrevendo para te dizer que te amo, exatamente como você é, não como imaginei que seria, e que seu lugar nesta casa e no meu coração sempre estará te esperando, sem condições nem expectativas. 2 dias depois, Carmen foi aos Correios da cidade e enviou a carta para o endereço de Sofia em São Paulo. Não esperava uma resposta imediata. Na verdade, se preparou para não receber resposta alguma. Como tinha dito Dona Maria, o amor verdadeiro dá sem esperar nada em troca. Na sexta-feira seguinte, Carmen se arrumou com cuidado especial para o show de Mateus. Pôs um vestido simples, mas bonito, e Dona Maria emprestou uns brincos de prata que tinham pertencido à avó Conceição. Está nervosa? Observou Dona Maria, enquanto Carmen conferia pela terceira vez o endereço do local no celular. E se ele não gostar que eu vá? E se achar que estou vigiando ou julgando? Dona Maria pegou as mãos da filha entre as suas. Confúcio dizia: quando é evidente que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste os objetivos, ajuste os passos para chegar a eles. Seu objetivo é se reconectar com seu filho, mostrar apoio a ele. Se hoje parecer desconfortável ou distante, não abandone esse objetivo. Só ajuste seu enfoque. O Cine Joia ficava num bairro boêmio de São Paulo. Quando Carmen chegou, já havia uma fila considerável de jovens esperando para entrar. Se sentiu deslocada entre tantas jaquetas de couro e cabelos coloridos, mas respirou fundo e lembrou por que estava ali. Uma vez dentro, se surpreendeu ao ver que havia um assento reservado na primeira fila com uma plaquinha que dizia Mãe do Mateus. O gesto a emocionou profundamente. Quando as luzes baixaram e a banda subiu ao palco, o coração de Carmen disparou ao ver Mateus. Parecia outra pessoa com seu violão, confiante, radiante no seu elemento. A música era mais intensa do que costumava escutar, mas havia algo hipnótico nela, algo autêntico que ecoava até através dos acordes mais agressivos. No meio do show, Mateus se aproximou do microfone. A próxima música eu escrevi há alguns anos num momento difícil. Se chama Caminhos Paralelos, e hoje quero dedicar para alguém especial que está aqui pela primeira vez. Os olhos dele encontraram os de Carmen na escuridão, e ela sentiu que algo se reparava entre eles, algo que nem sabia que estava quebrado até aquele momento. A música falava de duas pessoas que se amam, mas não conseguem se entender, que caminham em linhas paralelas, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Carmen reconheceu na letra a dor do filho, a frustração dele, mas também um amor profundo que nunca tinha desaparecido. Quando terminou o show, Mateus a apresentou aos companheiros de banda. Ela é minha mãe, disse com um orgulho que Carmen não ouvia há anos. De volta para casa no ônibus da noite, Carmen pensava em tudo que tinha aprendido nos últimos dias, em como pequenas mudanças nas suas palavras e atitudes tinham começado a curar feridas antigas. Não era um processo mágico nem instantâneo, mas era real. Ao chegar em casa tarde da noite, se surpreendeu ao ver luz na cozinha. Ao entrar, encontrou Dona Maria sentada à mesa com uma jovem que estava de costas. Quando a jovem se virou, Carmen sentiu o coração disparar. Sofia. Sua filha se levantou com os olhos vermelhos, como se tivesse estado chorando. Nas mãos, segurava a carta que Carmen tinha enviado, agora amassada de tanto ler. Recebi sua carta, disse Sofia com voz embargada, e peguei o primeiro ônibus que encontrei.
Carmen abriu os braços e Sofia correu para ela como quando era criança e tinha pesadelo. Se abraçaram forte em silêncio, enquanto Dona Maria discretamente saía da cozinha para dar privacidade. Pensei que já não me amava, sussurrou Sofia entre lágrimas, que tinha te decepcionado tanto que não havia mais volta. Carmen se afastou o suficiente para olhar nos olhos da filha. Nunca, me escuta bem, nunca poderia parar de te amar. Não importa o que faça, o que decida, os erros que cometa. Meu amor por você é incondicional. Sofia sorriu através das lágrimas. Então não te importa que tenha mudado de curso, que não estude mais administração e sim artes visuais? Carmen respirou fundo, consciente de que sua resposta era crucial. Lembrou das palavras da mãe sobre os sonhos dos filhos. A única coisa que me importa é que seja fiel a você mesma, respondeu com sinceridade, que siga o caminho que te faça feliz, não o que eu ou qualquer outra pessoa traçou para você. E naquela noite, as três mulheres ficaram até tarde na cozinha, conversando como nunca antes. Sofia mostrou seu portfólio digital cheio de fotografias e designs que revelavam um talento que Carmen nunca tinha notado, ocupada demais lamentando que ela não seguisse o caminho seguro que tinha planejado. Sua avó estava me contando sobre Confúcio e os ensinamentos dele, disse Sofia enquanto compartilhavam um chocolate quente. É fascinante como algo tão antigo pode ser tão relevante hoje. A sabedoria verdadeira não tem prazo de validade, respondeu Dona Maria com um sorriso. Como o amor de uma mãe, só se transforma e se adapta, mas nunca desaparece. Na manhã seguinte, Carmen acordou com o som de risadas vindas do quintal. Ao se assomar à janela, viu Sofia ajudando Dona Maria a colher mangas enquanto conversavam animadamente. A cena lembrou sua própria infância, os momentos compartilhados com a avó naquele mesmo quintal. O ciclo continuava. Os ensinamentos passavam de geração em geração, não através de grandes discursos, mas de pequenos momentos de conexão genuína. Mais tarde naquele dia, recebeu uma mensagem de Mateus. Gostou do show? Estamos pensando em gravar um EP e precisamos de fotos profissionais para a capa. Sofia me contou que agora se dedica a isso. Acha que ela se interessaria em trabalhar conosco? Carmen sorriu ao ler a mensagem, maravilhada com como as coisas começavam a se alinhar por si sós. Sem sua interferência, sem seu controle, só tinha precisado dar um passo atrás, confiar e amar sem condições. Na cozinha, ajudando a mãe a preparar o almoço, Carmen refletiu sobre tudo que tinha aprendido. Sabe o que é mais surpreendente, mãe? Que ao parar de dizer essas 6 coisas prejudiciais, automaticamente comecei a dizer as que realmente deveria dizer. Dona Maria assentiu enquanto picava coentro fresco. Isso é exatamente o que ensinava Confúcio, que ao cultivar certas virtudes, outras florescem por si sós, e que ao eliminar certas palavras e atitudes negativas, criamos espaço para que surjam as positivas. Como parar de comparar meus filhos com outros? Refletiu Carmen, e em vez disso começar a valorizar a individualidade deles. Exatamente, sorriu Dona Maria, ou parar de lembrar a eles seus sacrifícios e, em vez disso, mostrar gratitude pela alegria que trouxeram à sua vida. O parar de ameaçar retirar meu amor, continuou Carmen, e, em vez disso, reafirmar que meu amor é incondicional, mas que o respeito é uma via de mão dupla. No quintal, Sofia ajustava sua câmera para fotografar a mangueira centenária, preparando uma surpresa para a avó. Mateus tinha prometido vir no domingo com o violão para tocar algumas músicas depois do almoço. Carmen observava tudo isso com uma nova sensação de paz. Não era uma mãe perfeita, nunca seria. Continuaria cometendo erros, continuaria aprendendo, mas agora entendia que ser mãe não significava ser dona dos filhos nem arquiteta das vidas deles.
Era mais como ser guardiã do espaço onde eles crescem, testemunha da evolução deles, refúgio seguro nos momentos difíceis. Confúcio dizia que a família é a base da sociedade e que quando as famílias vivem em harmonia, todo o resto se encaixa, comentou Dona Maria enquanto servia o almoço. Mas essa harmonia não se consegue controlando os outros, mas controlando a nós mesmas. Carmen assentiu, compreendendo finalmente a sabedoria profunda por trás de algo aparentemente tão simples como cuidar das nossas palavras, porque as palavras têm o poder de construir pontes ou erguer muros, de nutrir a alma ou de adoecê-la. Naquela tarde, enquanto as 3 gerações compartilhavam histórias e risadas ao redor da mesa, Carmen entendeu que tinha encontrado novamente o caminho de casa. Não a casa física onde tinha crescido, mas esse espaço sagrado onde os corações se encontram sem máscaras nem defesas. Esse lugar que Confúcio teria chamado de harmonia familiar e que Dona Maria, com sua sabedoria simples mas profunda, simplesmente chamava de amor verdadeiro. E você que chegou até aqui, talvez reconheça nesta história algo da sua própria vida, das suas próprias lutas como pai ou mãe. Talvez tenha dito alguma dessas 6 frases que nunca deveríamos dizer. Ou talvez as tenha ouvido dos próprios pais e agora carregue essas feridas. Mas lembre-se das palavras de Confúcio. Não importa quão devagar você vá, contanto que não pare. Nunca é tarde para mudar a dinâmica, para curar as feridas, para construir novas pontes. Se esta mensagem ecoou no seu coração, te convido a dar like neste vídeo e compartilhar sua própria experiência nos comentários. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, faça agora. Nesta comunidade você encontrará apoio, compreensão e ferramentas práticas para fortalecer os laços familiares a partir da sabedoria ancestral. Porque no final do dia, como diria Confúcio, o lar é onde começa o amor, e o amor é o lugar onde termina o sofrimento. E lembre-se, as palavras mais importantes não são as que pronunciamos, mas as que vivemos dia a dia com nosso exemplo. Porque nossos filhos podem não sempre escutar nossos conselhos, mas jamais deixarão de observar nossas ações. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando juntos o maravilhoso e desafiante caminho da criação consciente.